Essas crianças foram adotadas por um casal que não podia gerar filhos. Após um tempo, elas começaram a demonstrar atitudes estranhas, porém baseadas em contextos religiosos, aterrorizando seus novos pais adotivos com justificação de purificação da alma. Bem-vindos de volta ao canal Resumo Filmes. Hoje vou contar a história do filme de terror chamado Tim e Tina. O filme começa com o casamento de Adolfo e Lola. Após a cerimônia, eles preparam para deixar a igreja. Lola ajusta sua perna protética, enquanto Adolfo sugere, de forma divertida, nomes para os gêmeos que eles estão esperando. Mas a alegria deles dura pouco, quando a multidão do lado de fora percebe a mancha de sangue no vestido de Lola. Quando Lola recupera a consciência, seu olhar recai sobre uma cruz, e logo depois seu marido e a médica entrou no quarto. Eles informam sobre a perda devastadora de seus gêmeos e que ela não pode mais engravidar devido a sérias complicações internas. Meses depois, Lola continua a lutar contra a perda, enquanto Adolfo está desesperado para ajudá-la a se recuperar. Ele menciona a adoção de uma criança de um convento próximo, mas Lola reluta em lágrimas. Antes de sair, ele veste seu uniforme de piloto e avisa a esposa que o estado dela está prejudicando o relacionamento deles. Apesar das dúvidas dela, o casal acaba indo para o convento. Enquanto a Madre Superior Assunção discute os requisitos para a adoção, Lola vai até o santuário, onde ouve um som encantador de um órgão. A Madre Superiora informa que os gêmeos estão tocando e chama as crianças. Eles são apresentados e Lola se familiariza com eles. Adolfo incentiva a esposa a ir embora, mas ela não suporta deixar os gêmeos, apesar do argumento do marido de que eles são muito velhos. Lola permanece inflexível e, por fim, Adolfo cede, e os quatro voltam para casa. Durante a viagem, ele descobre que as crianças só conhecem as canções da igreja, devido à sua educação rígida do convento. Ao chegar em casa, o cachorro deles, Cookie, late para os recém-chegados, causando um mal-estar. Eles entram em casa e, enquanto os gêmeos correm animados, Adolfo fica feliz em ver sua esposa sorrir. Mais tarde, Lola vê os gêmeos brincando no berçário, destinado aos seus bebês. Ela fica chateada e redireciona as crianças para o quarto delas. Naquela noite, antes de comer, Tim presenteia Adolfo com uma coroa de espinhos, enquanto Tina coloca um rosário em Lola como agradecimento por tê-los adotado. Adolfo incentiva as crianças a começarem a comer, mas ela insiste em rezar primeiro. Mais tarde, enquanto Lola desempacota suas roupas, Tina pergunta por que eles não têm filhos. Então a mãe explica que é impossível para ela engravidar. Otimista, Tina responde que milagres acontecem todos os dias e que ter um bebê ainda pode ser possível. Na manhã seguinte, ela acorda com pedras batendo em sua janela. Então ela encontra os gêmeos do lado de fora com seus estilingues sorrindo por terem acordado a mãe. Como Adolfo saiu para trabalhar, ela prepara o café da manhã para ela e para os gêmeos. E mais uma vez, eles se recusam a comer sem rezar. Lola, que não acredita em Deus, opta por não orar, o que leva Tina a recitar o Salmo 14. Tina menciona que eles têm uma maneira especial de vivenciar Deus e faz com que Lola prometa não interferir. A nova mãe fica surpresa quando Tina começa a sufocar o seu irmão. Incomodada, Lola tenta impedir, mas é lembrada da sua promessa. Pouco tempo depois, Tim fala que pediu um milagre para sua mãe. Na escola, os gêmeos são provocados por um colega chamado Pedro, que se refere a eles como filhos do Drácula. Ao voltarem para casa, Tim pergunta se eles são realmente filhos do Drácula. E Tina questiona por que eles são diferentes de todos os outros. E Lola disse que ela também é diferente. A mãe então revela sua perna protética e explica que perdeu a perna e os pais em um incêndio quando era pequena. Naquela noite, quando Lola percebe os crucifixos, ela pergunta ao marido se foi ele quem colocou. Ele nega, mas não se incomoda com a presença deles. Sua esposa comenta sobre a religiosidade fervorosa dos gêmeos, e Adolfo explica que isso é comum em crianças criadas por freiras. Ela visita as crianças em seu quarto e fica surpresa ao encontrá-las ainda acordadas. Elas dizem que não conseguem dormir e convidam para jogar um jogo de anjos. Inicialmente, Lola acha que é semelhante a esconde-esconde,
mas logo o jogo se transforma em uma luta de travesseiros. Ela se diverte com o jogo até que os gêmeos apagam as luzes e a sufocam. Enquanto ela respira ofegante, Tina incentiva a pedir um favor a Deus, e eles continuam insistindo até que Adolfo entra. Abalada, Lola se retira para o banheiro. Depois disso, o marido insiste em castigar os gêmeos, mas ela defende que eles só precisam de tempo para se adaptar. Enquanto eles se desculpam, o cachorro fica agitado. Com isso, ele morde Lola e foge. No dia seguinte, à noite, sentindo extremamente exausto, o casal decide deixar os gêmeos assistirem TV sozinhos enquanto vão descansar. Mais tarde, Tina entra sorrateiramente e pega o remédio para dormir. Eles adicionam a comida de cookies, e quando o cão adormece, eles o levam para dentro da casa, recitando outros salmos, e armados com objetos pontiagudos, eles alegremente purificam o cão da sua maldade por ter mordido Lola. Os gêmeos então esperam até o amanhecer, convencido de que sua mãe ficará satisfeita. Na manhã seguinte, Lola acorda e vê os gêmeos nos pés da cama. Em seguida, eles informam que Cook não está acordando. Chocado, o casal verifica e encontra o cachorro sem vida. Tina explica que eles só queriam lavar os pecados do cachorro. Quando Adolfo conta que eles mataram Cookies, os gêmeos correm para os braços deles, enquanto Lola segura o cachorro sem vida. Após a limpeza, Lola se preocupa com a possibilidade dos gêmeos também fizerem algo com eles. Adolfo diz que foi apenas um terrível mal-entendido por terem crescido muito protegidos, então eles precisam de uma mãe para guiá-los. No meio da noite, Lola acorda e vê os gêmeos se castigando. Ela cuida dos ferimentos e diz severamente que não quer mais nenhum ato de penitência naquela casa. A mãe deles explica que a Bíblia não deve ser interpretada literalmente, assim como contos de fada. Durante o inverno, Adolfo traz para casa presentes do Papai Noel. Enquanto isso, Lola está ocupada preparando a ceia de Natal. Mais tarde, Tina é instruída por molhar açúcar no bolo, mas ela pega a inseticida por engano. Felizmente, a mãe percebe a tempo, mas as comemorações são interrompidas quando Lola sofre um colapso repentino. No hospital, o médico lhe diz que ela está grávida, chamando de um milagre de Natal, e a família inteira fica feliz com a notícia. Tina questiona a mãe sobre sua crença em Deus, ressaltando que agora ela está grávida e menciona que o milagre que ela pediu a Deus se tornou realidade. No entanto, Lola afirma que milagres não acontecem. No outro dia, durante a primeira comunhão, Pedro comete blasfêmia e os gêmeos ficam indignados, mas a irmã garante que Deus o punirá. Mais tarde na igreja, Lola percebe que seus filhos estão desaparecidos. Ela percebe que outro pai também está procurando por seu filho, mas fica aliviada ao saber que os gêmeos estavam apenas tocando o órgão. Durante a Eucaristia, o Pedro, desarrumado e todo machucado, entra de repente pelas portas e cai em seguida. Naquela noite, Lola confronta os gêmeos perguntando se eles tiveram algum envolvimento no que aconteceu com o Valentão. Ao invés de responder, as crianças dizem que vão orar pela recuperação de Pedro. No dia seguinte, a mãe de Pedro entra em contato com Lola. Ela revela que o seu filho está em coma e que as outras crianças viram os gêmeos com ele durante a procissão. A polícia diz que ele caiu acidentalmente, mas ela suspeita que não tenha sido um acidente. Em outro dia, Lola retorna ao convento para obter informações sobre o passado dos gêmeos. Preocupada, ela pergunta à Madre Superiora se os gêmeos já causaram problemas por causa de versículos bíblicos mal interpretados. Para a surpresa da mãe, Assunção afirma que os gêmeos não são problemas, mas sim o julgamento precipitado dela. Lola acorda no meio da noite e visita o quarto dos gêmeos, onde abre a Bíblia deles e encontra um desenho que retrata o destino de Cookie e outro que mostra Pedro sendo atingido por pedras. Depois disso, Lola espera o marido voltar para casa para lhe mostrar os desenhos perturbadores. No entanto, seu marido descarta como sendo apenas a frustração dos gêmeos. Sua esposa está convencida de que os gêmeos estão usando a Bíblia para justificar os seus atos terríveis, mas Adolfo a acusa de guardar rancor pela morte de seu cachorro.
A mãe afirma que está fazendo isso para proteger o filho que está carregando. Frustrado e cansado, Adolfo rasga os desenhos e vai para a cama. Na manhã seguinte, Tim, preocupado, acorda sua irmã e informa que a Bíblia deles está desaparecida. Eles também notam que os crucifixos sumiram. Aflitos, eles correm para a mãe e ficam chocados ao vê-la colocando os itens religiosos dentro de um baú. Antes de trancá-lo, Lola diz que a religião é proibida até que sejam mais velhos. Ainda culpada pelo desenho, ela entra em contato com a mãe de Pedro para saber como ele está. E a mulher responde de forma brusca que Pedro morreu e desliga o telefone. Devastada e assustada, Lola se agarra ao marido, implorando para que ele não vá embora. Adolfo apenas lhe diz para descansar, prometendo voltar para casa quando ela acordar. Quando Adolfo se prepara para ir embora, Tim pergunta por que a mãe não os ama mais. Ele rapidamente assegura que ela os ama, mas ela está sobrecarregada com gravidez. Então, ele instruiu os gêmeos a lhe darem muito amor e carinho, os beijando antes de partir. Na manhã seguinte, Tina prepara uma mistura de pó com um copo de leite. Enquanto isso, Lola acorda e percebe que está presa em sua cama. Tina tenta então dar o leite à sua mãe, mas Lola se recusa a abrir a boca. Tim esconde a sua perna protética e faz cócegas em sua mãe na esperança de convencê-la a obedecer. Considerando uma outra abordagem, ele pega uma seringa e fala que vai alimentar seu irmão. Desesperada, Lola os adverte que o que estão fazendo é pecado, mas Tina lembra de que religião é proibido dentro daquela casa. Antes que o Tim possa injetar o leite em sua barriga, a mãe consegue se soltar e foge. Na cozinha, ela descarta os alimentos com medo de que estejam envenenados. Sem saber que Adolfo está presente, Lola aponta uma faca contra os gêmeos que se aproximam. Ele olha para a esposa com descrença, mas então a sua bolsa se rompe. No hospital, Adolfo repreende por ter apontado uma faca contra os seus filhos, embora ela afirme que eles estavam tentando envenená-la. Pouco tempo depois, o filho recém-nascido é levado para eles, e o incidente da manhã é ofuscado pela felicidade. Os gêmeos perguntam quando o irmão será batizado, mas a mãe se recusa, dizendo que a escolha da religião é do filho quando ele atingir a maioridade. Em um dia de verão, Adolfo instala a TV perto da piscina. Enquanto Lola sai para pegar alguns ovos no celeiro, do lado de fora, os gêmeos percebem que sua mãe saiu, e Tina declara sua intenção de batizar o irmão, mas Adolfo está preocupado demais para prestar atenção. Com isso, Tim abriu o baú e pega sua Bíblia, enquanto Tina pega o bebê. Quando sua irmã termina de ler um salmo, Tim mergulha o irmãozinho na piscina de cabeça para baixo. Felizmente, Lola surge bem a tempo de resgatar o seu filho e fica enfurecida. Adolfo arranca a Bíblia dos gêmeos e a incendeia, alertando que eles não são seus filhos. Pouco tempo depois, os gêmeos são mandados de volta para o convento. Alguns dias depois, o casal comemora o primeiro mês de vida do seu filho em um restaurante. Lola declara o seu plano de encontrar um emprego como costureira. Adolfo fica surpreso e pergunta quem cuidará do filho deles. Ofendida, ela ignora o choro do bebê, questionando por que o marido não pode confortá-lo. Mais tarde em casa, Adolfo insiste que assistam TV juntos. Enquanto assistem, Lola dá a entender que deseja separação ao tirar sua aliança. Adolfo fica surpreso e pede à esposa que reconsidere, prometendo se tornar um pai melhor. No entanto, Lola não responde, o que leva Adolfo a consertar a TV. Sozinha, Lola coloca sua aliança de volta. Ela ouve passos acompanhados pelo choro do bebê. Lola sobe as escadas para ver como está o seu filho, mas para no meio do caminho, achando que Adolfo já está cuidando dele. O choro para e Lola volta para o andar de baixo. Quando a TV começa a funcionar novamente, ela chama Adolfo para descer. No entanto, a energia começa a oscilar, coincidindo com o início repentino da reprodução de uma fita cassete. Acreditando que os gêmeos estão presentes, Lola os chamam. Quando ela desliga o toca-fitas, a eletricidade falha completamente, seguido de um trovão. Lola tenta religar o disjuntor e chama pelo marido, mas não obtém resposta. Armada e com uma lanterna, Lola segue o som da voz de Adolfo e o descobre em chamas eletrocutado pela antena da TV.
Ela corre em seu auxílio um momento antes dele cair no chão. Enquanto Lola procura freneticamente um cobertor para abafar as chamas, Adolfo tropeça dentro da casa e começa a espalhar o fogo ao redor. A mãe, em pânico, sobe as escadas em busca do seu bebê, mas ele não está em lugar nenhum. Desesperada, Lola se volta para Deus e usa o método dos gêmeos para chamar ele e buscando a intervenção divina. Enquanto se sufoca, ela ouve os gritos do bebê e acaba o encontrando em sua cesta. Reunindo suas forças restantes, ela o carrega para um local seguro. Ao recuperar a consciência no hospital, Lola recebe a visita de Assunção, que oferece as suas condolências pelo trágico acontecimento e compartilha as descobertas da polícia relatando que Adolfo foi atingido por um raio, mas felizmente o seu bebê sobreviveu. Quando ela pergunta sobre os gêmeos, Assunção garante que eles estavam no convento o tempo todo, permanecendo inocentes como sempre. Convencida, Lola decide adotar as crianças novamente. No final, a crença de Tina prova ser verdadeira, pois Lola acaba se tornando uma crente em Deus. E assim termina o filme. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.